noite. Boa noite. Mês de maio, gente, que mês longo, né? Tivemos 5 terças-feiras. Hoje é a nossa última palavra da série O Poder da Fé. Mas antes mesmo de eu começar a ministrar último tema, hoje é dia de grande celebração, gente. Chayene está fazendo aniversário. Vem aqui, Chayene, eu quero orar por você, querida. Ah, que alegria. É uma irmã que amamos, que trazemos no coração, e ela é também uma serva do Senhor, e a gente se alegra por mais um ano que ela celebra, que ela completa, e na presença de Deus. Isso é grande motivo para celebrar. Senhor, eu quero colocar a vida da Chayene diante do teu altar, com gratidão que trazemos no nosso coração pela vida dela, por mais um ano que o Senhor dá a ela, e nos teus caminhos, Pai. Eu quero te bendizer, e que o Senhor esteja visitando os sonhos do coração da Chayene, e trazendo a realização, que o seu coração se encha de fé, e que ela não desista de nenhum deles, mas que ela caminhe em direção à realização deles. Que o Senhor esteja abençoando sua vida espiritual, emocional, seu trabalho, sua casa, sua família. Enfim, ó Pai, todos os seus caminhos sejam direcionados pelo Senhor. Te louvamos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Ok. Vocês, nesse momento, quem ainda não enviou o link, convidando seus amigos, outros irmãos, envie o link desse culto. Chame o pessoal para estar, mesmo online, mas sendo abençoado por essa palavra que Deus colocou no nosso coração. Bem, vocês puderam estar observando que no decorrer desse mês nós fomos construindo, né, seguindo uma sequência de palavras sobre o poder da fé. A fé que é um dom, que é um presente de Deus. E que esse dom, esta fé, ela vem de ouvir, e o ouvir a palavra do Senhor, a palavra de Cristo. Vimos também que a fé, ela pode ser enfraquecida. Quando nós olhamos muitas vezes para a vida do outro, para a prosperidade do outro, e muitas vezes achamos que Deus não está fazendo nada em nossa vida. A nossa fé é enfraquecida quando nós olhamos para as circunstâncias que ministram muitas vezes incredulidade ao nosso coração. Mas quando nós firmamos os nossos olhos no Senhor, ela é fortalecida. E na última terça nós vimos que a fé, ela traz refrigério. Amém? Porque a paz que Jesus nos dá, tira todo medo, todo medo. E então, nós vemos que hoje então nós vamos ver o tema, a fé e a missão. Conforme eu fui recordando as palavras ministradas e chegar nesse momento, ao preparar essa palavra, e eu observo que ela é muito apropriada. Porque nós viemos abordando vários pontos sobre a importância da fé e de crescermos em fé, e agora chega um momento que essa fé, ela tem um propósito maior para nós como igreja para cumprir a sua missão. Então, uma igreja fortalecida em sua fé, ela cumpre a sua missão, o seu propósito.
Então, esse é o tema que nós vamos abordar. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar é: a igreja cheia de fé transborda no poder do Espírito Santo. Falem comigo, a igreja cheia de fé transborda no poder do Espírito. Amém. Então, nós vemos que à medida que Deus se manifesta nas nossas vidas, os feitos dele em nós, essa experiência de fé que vamos tendo no dia a dia, não pode ser contida. Ela precisa ser compartilhada. Nós não podemos engavetá-la, não faz sentido, mesmo porque nós desejamos compartilhar o que Deus está fazendo ou fez na nossa vida. À medida que vamos, então, tendo essa experiência com Ele. E por detrás de tudo isso está a ação do Espírito Santo. Ele nos impulsiona a compartilhar. Ele nos dá a alegria de falar para outros o que o Senhor tem feito na nossa vida em decorrência de depositarmos nossa fé, nossa confiança nele. Amém? Deus é extremamente generoso em abençoar. E à medida que somos abençoados, Ele também quer desenvolver em nós essa generosidade, que nós abençoemos outras pessoas. Nós vemos isso no decorrer de toda a história da igreja, até chegar aos nossos dias. Se naquela época os discípulos não tivessem obedecido à ordem do Senhor, o Evangelho não teria chegado até nós. O Evangelho não teria alcançado o apóstolo Paulo, e depois por todos os lugares que ele andou, abrindo igrejas, pregando o Evangelho, voltando às igrejas para fortalecer os irmãos. Porque discípulos, no decorrer da história, são movidos pelo Espírito Santo, obedecem à ordem de Jesus de fazer discípulos, o Evangelho chegou até nós. Só que até agora, nos nossos dias, Jesus ainda não veio. Então, nós fazemos parte dessa história da igreja e precisamos fazer a nossa parte, cumprir a nossa missão nos nossos dias, nesta geração. E se Jesus não vier na nossa geração, nós precisamos deixar discípulo para a próxima geração. Amém? Então, você, com certeza, deseja ter esse privilégio de fazer parte dessa história. Isso significa que nós continuamos a escrever Atos, né? Atos dos Apóstolos, foi até o capítulo 28 no Novo Testamento, mas nós estamos escrevendo uma história. A igreja tem escrito uma história, né? Então, são atos da igreja do Senhor. Amém? Eu queria que os meus queridos colocassem Atos 2, versos de 5 a 10. Nós sabemos que Jesus, antes de subir aos céus, ele comissionou os discípulos, né, a fazerem discípulos de todas as nações. E ele também disse para eles: olha, vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, para que vocês sejam testemunhas em todas as nações. Então,
começa assim, Atos 2, verso 5, havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma. Então, nós vemos aqui uma coisa muito interessante. Naquela época, muitos judeus de todas as partes vieram a Jerusalém. O texto fala que vieram de todas as nações. Gente, quem que afluiu esse povo em Jerusalém? Quem foi que conduziu esses devotos a Deus a Jerusalém? De toda parte. O próprio Deus. A ação do Espírito Santo. Porque ele estava prestes a se manifestar e a derramar do seu poder sobre aqueles irmãos. E é interessante que o gozado que eles falam mas não são galileus? Esses que estão falando e nós os ouvimos na nossa própria língua? Quem eram os galileus para eles? Eram pessoas simples, sem muito estudo da lei. Não eram aqueles estudiosos que conheciam profundamente a lei, como os demais fariseus. E eles eram, então, vistos com preconceito, de menos importância. Então, não são galileus, né? Então, eles usavam esse termo como um tipo de censura, de preconceito. Então, como que, lá no Evangelho de João, nós podemos ver no capítulo 7, que eles não criam que algum profeta poderia vir da Galileia. Então, eles eram vistos com preconceito. Aí a gente já vê, então, uma ação do Espírito Santo importantíssimo para nós prestarmos atenção. Você pode se vir, como um galileu também. Quando Deus vem para você e faz um desafio, ou o pastor, o líder, faz um desafio para você, às vezes você pode responder: mas eu? Quem sou eu? Então, às vezes, você pode se sentir como um galileu, uma pessoa simples, sem muitos estudos. Mas Jesus o escolheu. Essa é a diferença. Isso é que faz toda a diferença. Assim como Jesus escolheu Simão Pedro e outros que não eram ilustres estudiosos da lei, eram homens simples, pescadores. Então, é assim que o Senhor faz. Sabe por quê, gente? Porque é a glória dele que precisa prevalecer. É a glória dele. Ele escolhe os que não são para confundir os que são. Não é assim? Ele faz isso para que tanto você como os que o ouvir vejam que é ação
do poder de Deus. Alguém pode dizer, mas eu conheço a Monique, ela não faria tal coisa. Reconheço que só Deus mesmo. E é exatamente isso. É para reconhecer a glória, a manifestação do Senhor. Então, nunca olhe para você, se você é capaz ou não. Você tem que olhar para o capacitador, que é o Espírito Santo. Você precisa olhar para aquele que está te mandando. Aquele que ordena, aquele que te desafia, é ele que te capacita. É o poder dele. A mensagem é dele, não é sua. Nada é nosso. Né? Tudo vem dele. E Tiago mesmo, né, escrevendo sua carta, ele disse assim, ouçam meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Tiago deixa muito claro aqui. Não importa como as pessoas nos veem, porque as pessoas do mundo, quem não conhece o poder de Deus, elas vão olhar para nós com um olhar humano, com um olhar segundo os valores deste mundo. Mas o olhar mais importante que deve estar sobre a minha vida é o olhar de Deus. Como que Ele me vê? Isso é que importa. E eu preciso aprender com Ele a me ver como Ele me vê. Ele me vê capacitada, Ele me vê cheia do seu poder, porque é Ele que dá. Ele me vê me dando entendimento da sua palavra. Então, tudo que eu buscar nele para fazer a sua obra, é a maneira como ele me vê, é o que ele me dá, o que ele me capacita, é nisto que o meu olhar precisa estar. Não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé? Você pode dizer, mas o apóstolo Paulo era um erudito, ele era estudado. É verdade. Mas o que Paulo falou sobre tudo aquilo que ele era como fariseu? O que ele falou? Considero tudo como perda, como refúgio, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Jesus, cuja causa perdi todas as coisas e as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria. Então, todos os estudos que ele obteve, para ele era nada, comparado ao que ele recebeu de Cristo, gente. Não era nada. Então, quando nós temos a revelação de quem é Jesus, e tudo quanto Ele fez por nós e nos dá e nos deu, não há o que você possa comparar. Não há o que comparar. Eu desejo que a partir de hoje, nunca mais você diga, eu não tenho capacidade. Lembre-se que você é cidadã do céu. Você é um vaso de barro, sim, porém carrega um tesouro inestimável, que é a glória de Deus, que é o reino de Deus, que é a presença de Deus, que é o poder de Deus.
não são os grandes homens que transformam o mundo, disse Hudson Taylor, mas sim os fracos e pequenos nas mãos de um grande Deus. Vou repetir, não são os grandes homens que transformam o mundo, mas sim os fracos e pequenos nas mãos de um grande Deus. Porque se nós não nos vermos pequenos, nós vamos achar que a gente pode muita coisa. Não, mas quando nós estamos entregues nas mãos de Deus, Ele faz coisas através de nós que naturalmente nós não faríamos. É isso que nós precisamos compreender. O segundo ponto que eu quero abordar é que a igreja cheia de fé, ela cumpre sua missão. Por que que a igreja cumpre a sua missão? Porque só a ela é dada essa incumbência, essa competência e essa autoridade. Vamos ver Mateus 28, de 18 a 20? Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quem foi que deu essa incumbência à igreja? Quem foi que deu essa autoridade à igreja? O Senhor Jesus. E ele começa falando com eles que toda a autoridade foi lhe dada no céu e na terra. Então, quando ele fala, vão e façam discípulos, nós estamos indo debaixo da autoridade dele. Nós não estamos indo por conta própria, porque eu decidi. Não, mas eu estou debaixo da autoridade, estou debaixo da palavra daquele que tem toda a autoridade. Aquele que manda no universo todo. Aquele que tem a máxima autoridade, que lhe foi dada pelo Pai. Então, a grande comissão, né? Esse texto é conhecido como a grande comissão. Ele fala que nós devemos fazer discípulos. Onde, gente? Onde? Em todas as nações. Todas as nações. E todas as nações estão incluídas todas as etnias. Esses dias eu gosto de acompanhar, de ver algumas mensagens do pastor Elias Dantas, que é um coordenador. Agora que eu não me lembro a missão, acho que é Global King, eu não me lembro ao certo. Este homem, ele é o coordenador, ele é brasileiro, olha que lindo, que honra. Ele é brasileiro, ele é um pastor que trabalha com todas as igrejas ao redor do mundo. E inclusive agora, nessa guerra de Ucrânia e Rússia, ele, ao entrar em contato com grandes igrejas, estão assumindo famílias dos refugiados, igrejas aqui no Brasil, recebendo muitas famílias que vêm da Ucrânia. E todas as vezes que você vir uma mensagem dele, ele sempre está contando alguma coisa que está acontecendo ao redor do mundo, principalmente nos países do Oriente.
da Turquia, na Líbia, né, naqueles lados, naqueles países onde o evangelho é fechado, onde pessoas estão morrendo porque estão pregando a Jesus. E então ele sempre está compartilhando essas coisas. Então ele fala sobre uma das etnias. Eu queria lembrar que país que era do Oriente, que o evangelho nunca tinha chegado nesse lugar. Nunca, talvez, nenhum missionário tenha conseguido chegar lá. Até que um dia, os missionários chegaram lá. E eles, ao compartilharem, começaram a perguntar para eles se eles já haviam escutado sobre Jesus. E eles disseram que sim. Sim, nós conhecemos a Jesus. Aí eles se espantaram, porque até então eles tinham conhecimento, não tinham conhecimento de que alguém já tinha estado naquele lugar. Então eles começaram a indagá-los. Mas como é esse Jesus? O que ele falou? Aí eles disseram assim: mas é Jesus mesmo que esteve aqui. Aí eles ficaram: como assim? Que coisa maluca é essa? Sim, Jesus esteve aqui. É mesmo? E ele mandou nós escrevermos algo para depois estar propagando para os demais. Então me mostra, o que foi que ele mandou escrever? E aí, quando esses missionários pegaram nas mãos, sabe o que estava escrito, gente? O Evangelho de João. Que coisa linda. Então, são histórias tão fabulosas do que estão acontecendo ao redor do mundo. Então, olha a dificuldade. Se Jesus precisar ir pessoalmente, ele vai. Se não tiver quem ir, ele vai. Mas ele disse que ele voltará até que o evangelho for anunciado a todas as criaturas. Agora você pode pensar o privilégio que nós temos de anunciar o evangelho onde nós estamos. Então todas as nações, todas as etnias. E devemos então fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, a obedecer tudo o que Ele nos ordenou. E Ele faz então a promessa: eu estarei com vocês todos os dias. Essa tarefa que eu estou dando a vocês, vocês não a realizarão sozinhos. Eu estarei com vocês. Porque essa tarefa foi dada pelo Senhor da igreja. Ela cumpre a sua missão, porque ela foi dada pelo Senhor da igreja, que é a máxima autoridade. Ela foi dada o poder para que a igreja seja testemunha em todas as nações. Esses missionários que estão morrendo, os que já morreram por causa de Jesus, eles foram capacitados pelo poder do Espírito para darem suas vidas por amor a Jesus. O apóstolo Paulo deu a sua vida por amor a Jesus. Ele foi preso, torturado e morto por causa do Evangelho. Todos os apóstolos, menos João, porque João ainda precisava escrever o Apocalipse. Então todos eles morreram, mas a maneira como eles morreram, que foram cheios de tortura e dor, mas eles foram capacitados pelo poder do Espírito para passarem por isso.
Nós precisamos pensar nisto. A igreja, ela só tem duas opções, queridos. Ela é um corpo missionário ou ela é um campo missionário. Já pensou isso? Ou ela é um corpo missionário ou ela é um campo missionário. Como que você avalia a nossa igreja? Como nós nos avaliamos? Nós precisamos evangelizar a nossa igreja? Ou ela é um corpo missionário? A evangelização é uma tarefa gloriosa que foi confiada apenas à igreja. Interessante que os anjos queriam, mas a eles não foi outorgada essa tarefa. E nenhuma outra mensagem pode substituí-la. É o evangelho puro e simples de Jesus que precisa ser anunciado, sem nenhum acréscimo, sem tirar nada, mas a verdade bíblica que ele deixou registrado. Ao mesmo tempo que é uma tarefa exclusiva da igreja, ela é necessidade absoluta do mundo. É uma tarefa que o mundo necessita. A esperança que nós carregamos, ela salva, ela liberta, ela cura os feridos. Lembram-se de Isaías, capítulo 61, 1? Que diz: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. A mensagem que nos alcançou, que foi a mensagem do Evangelho, e que transformou a sua vida, tem transformado a sua e a minha vida, ela precisa ser levada a esses que, aliás, nós éramos um desses. Estávamos em trevas, éramos aprisionados, cativos, e fomos libertos. Então, hoje, eu peço que nós, como igreja, olhemos para nós. Igreja Sara Nossa Terra de Nova Friburgo Centro. Olhemos para nós. E aí eu pergunto, igreja, como você se vê? Você reconhece que nós, igreja, somos a esperança do mundo? A igreja é o método de Deus para alcançar o mundo e não há outro. Não há outro método, não existe plano B. Deus tem um plano, Ele nunca se enganou. Com Ele não acontece o que acontece conosco. Não, peraí, risca tudo aí, apaga tudo aí, deixa eu pensar melhor aqui. Não, com Ele não é assim, Ele é perfeito. Então, quando Ele escolheu esse plano é o perfeito, é o melhor, é o único. E nós temos o privilégio de fazer parte desse plano. Nós somos a esperança daquele que está perdido. Toda igreja local deve ser uma agência missionária, onde Deus a tem colocado. A nossa responsabilidade como Sara, aqui, nesse local, é essa região do centro, que nós precisamos ir para alcançar.
que nós precisamos sair do gueto e caminhar pelas ruas e anunciar as boas novas. Então, toda igreja local, ela deve ser uma agência missionária, independente de sua denominação ou agência missionária, como as agências missionárias interdenominacionais, como a Jocum, né? Que tem jovens com uma missão, que chama Jocum, como a Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo, da qual eu fiz parte durante 23 anos. Oi? Portas Abertas, que eu ia citar, e tantas outras missões interdenominacionais, que são agências missionárias. E a igreja local precisa cumprir a sua missão. E às vezes, é interessante que Deus, às vezes, para um determinado grupo, Ele quer algo específico. Vamos lembrar do apóstolo Paulo? Ele o escolheu para ser aquele que levaria o evangelho para quem? Para os gentios. Olha, estou te designando para que você leve o evangelho aos não-judeus, aos gentios. Há pessoas que têm um chamado específico para trabalhar entre os índios. Missão Portas Abertas, por exemplo, é uma missão específica que trabalha nos países fechados ao evangelho. E terceiro ponto que eu quero compartilhar é que a igreja cheia de fé ilumina as trevas. Feche os olhos e fala comigo assim: a igreja cheia de fé ilumina as trevas. O evangelho é a mensagem do Deus Santo a homens pecadores. Deus absolutamente santo, justo, se inclinou para nós, pecadores, para nos tornar como Ele. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. É a mensagem do céu aos que na terra estão em trevas. É a mensagem que alcançou os perdidos, transformou-os e por eles é transmitida ao mundo. Quem é você nessa descrição? Quem é você? Você é aquele que está na luz do Evangelho e por ele tem sido transformado? Ou está nas trevas e precisa da luz de Jesus? A palavra de Deus fala que Jesus é a luz que ilumina todo homem. Ele é luz, Ele é a luz do mundo. Ele é a luz que pode tirar as trevas do nosso coração, a cegueira dos nossos olhos. Quem é você? É aquele que está na luz, que tem sido transformado e que tem levado essa luz a outros. Ou você ainda se encontra em trevas e precisa ter um encontro transformador com a luz de Jesus? Onde você está? No corpo missionário ou no campo missionário? Se você está na luz de Jesus, precisa se tornar uma testemunha
para os que estão nas trevas. Onde você está é o seu campo missionário. É ali que Jesus quer usar você. Não é por acaso que você está onde mora, onde trabalha. Porque Deus te colocou de forma estratégica para que você cruzasse o caminho dessas pessoas e fosse luz para elas. Nada é à toa na vida do cristão. Nada é por acaso na vida do cristão. Onde eu moro, os vizinhos que eu tenho, com quem estou procurando desenvolver amizade, não é por acaso. Não é. Você tem orado pelos seus colegas de trabalho? Você tem orado pelos seus vizinhos? Você já tem testemunhado para eles? Olhe para eles. Olhe para quem está do seu lado. Ele ou ela precisa de Jesus. Seja obediente ao mandamento do Senhor. Nós, como filhos de Deus, não podemos desafiar o nosso soberano Deus, desobedecendo a sua ordem. Não. Nós precisamos ser filhos obedientes. Você pode me dizer, mas eu não falo, mas eu prego com a minha própria vida. Tudo bem, não está errado. Mas imagine aquele que está olhando para você e admirando a sua vida, a sua maneira de viver. E essa pessoa pensa assim, eu quero ser como ele, eu quero ser como ela. Como será que eu faço para ser como ela? A não ser que ele chegue para você e te pergunte, eu tenho admirado, eu tenho observado você, a maneira como você é diferente. Me conte qual é o segredo, o que eu faço para ser como você? Mas se ninguém chegar com essa pergunta, e você não falar, como ela poderá tomar uma decisão por Jesus? Então, nós pregamos, sim, com a nossa vida, porém, com os nossos lábios também. As duas coisas andam juntas. E não pode haver incoerência entre elas. Uma testifica a outra. Se porventura há alguém que está conosco pela internet, que reconheceu que ainda se encontra em trevas, hoje é o dia de sua salvação. Hoje é a oportunidade. Jesus bate a sua porta, Ele quer entrar na sua vida. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Entregue sua vida a Jesus hoje. Não resista ao chamado dEle. Se Ele está falando ao seu coração, você reconhece que você precisa dEle. Não resista. Ele te ama. Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Ele quer fazer morada em você. E Ele quer conduzir os seus passos. Ele quer que você experimente o perdão dos seus pecados. Ele quer que você experimente a lavagem do seu sangue, que nos purifica. Ele quer tirar você das trevas
e trazer você para o seu reino de luz. A vida com Deus é uma esperança sem fim. Mas a vida sem Deus é um fim sem esperança. Pense nisso. Eu quero que você medite nesta noite. Aqueles que se veem como corpo missionário, aquele que evangeliza, aquele que está cheio de fé, posicione-se para evangelizar. Faça a listinha de com quem que você quer falar de Jesus. Ore de forma específica a sua lista de salvação. Ore. O Espírito Santo vai à sua frente, ele abre o caminho. A sua fé terá propósito maior, não apenas para a sua própria vida, mas um homem e uma mulher que são filhos de Deus, que exerce a fé para a manifestação da glória de Deus em sua própria vida. Ele deseja transmitir, abençoar outros com esta fé. Então, a fé que a igreja tem, a fé fortalecida, cumpre. A igreja fortalecida pela sua fé, cumpre a sua missão, o seu propósito. Enquanto nós entoamos o louvor, eu quero que você feche os teus olhos e pense nessas coisas que acabamos de ouvir. O que você tem para falar para o Senhor?